Os marcadores para desenho são os meus materiais preferidos para colorir e hoje a gente vai testar os marcadores da Winsor & Newton Pro Marker. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje a gente vai testar mais uma marca, né, de marcadores para desenho, que vão ser os marcadores da Winsor & Newton. Aqui vocês não liguem com os arranhados da minha gata, tá? Enfim, quem é dono de gato sabe como é que é. Então hoje a gente vai testar esses marcadores aqui, que ele veio um setzinho de 12 cores, mais um que é o blender, aquele que a gente usa para fazer a mescla das cores, assim, né, o blend das cores. Aqui tá o preço que eu paguei, R$24,50 libras, então faz vezes 6 e pouco, R$7. É um pouquinho caro, mas é um marcador Winsor & Newton profissional, enfim, né, tem todas aquelas questões. Eu acho que eles são à base de álcool e são translúcidos, que tem uma dupla ponta, né? Tem uma ponta fina e uma ponta chanfrada. E aí a gente vai fazer o teste completo desses marcadores hoje, que eles vendem em sets menores. Se eu não me engano, tem um setzinho de 6 cores. Vende separadamente também, né, as unidades, caso um acabe ou você queira complementar com outras cores. Tem os individuais e tem esse daqui também de 12 cores. E cada um desses kits tem a variação das cores, né? Então tem alguns modelos com cores diferentes que vem em cada embalagem. Bom, então vamos lá pra gente analisar esses marcadores. Winsor & Newton é uma marca super boa, né? Eu tenho uma aquarela da Winsor & Newton e também comprei essas canetas de contorno aqui, que também são da Winsor & Newton. Então, assim, é uma marca bem boa mesmo, com materiais que são excelentes, são um pouquinho caros. Então, eles vêm nessa embalagem, eles são redondinhos assim, e a ponta que faz essa pontinha aqui, né, é a ponta mais fina, que daí ela é bem fininha mesmo, e ela tem essa parte mais comprida aqui, até chegar na ponta, que eu achei bem legal. E do outro lado, a gente tem a ponta chanfrada, que é a ponta chanfrada que a gente já conhece, né? Eles são todos redondos e vieram em todas essas cores. Ó, a gente tem aqui 2 tons de verde, temos 2 tons de azul, um azul mais claro e um azul mais escuro. Temos um roxinho, um rosinha, 2 tons de vermelho, né? Marrom e vermelho, laranja e amarelo, preto, cinza, e esse daqui é o blender. Então vieram em todas essas cores aqui, eu acho cores super boas, que dá pra gente usar com certeza. Elas vêm com uma marcaçãozinha aqui, ó, da cor. Por exemplo, esse azul escuro é o V234. Então quando eu for comprar, se esse aqui acabar e eu for querer repor ele, eu já sei qual que é. Eu não sei se tem recargas, eu acho que não, porque os marcadores da Copic, a gente sabe que tem as recargas, né? Vem com a tinta, depois você só enche aqui e tem essas recargas. Esses da Winsor & Newton, eu não tenho certeza se tem, eu acho que não, mas eu coloco aqui na tela pra vocês se tem ou não, depois quando eu pesquisar. Eles têm uma diferença, né, para os marcadores da Copic. Eu sempre comparo com os da Copic porque são os que eu mais tenho, os que eu mais uso, são os meus preferidos, pelo menos até o momento, né? Vamos ver como é que eu vou me sair com esses. Eu confesso que já usei esses 2 tons de verde num desenho, mas não foi nada assim extraordinário que eu conseguisse chegar numa conclusão, sim, muito próxima da real que eu senti com eles. Então hoje a gente realmente vai fazer esse teste completo. Os da Copic, eles têm uma ponta de pincel, né, que é diferente da ponta da Winsor & Newton, que é uma ponta de canetinha, assim, mais fininha, né, e mais rígida. A ponta de pincel ela é bem maleável e a ponta fina ela é mais rígida, e do outro lado é uma ponta chanfrada normal, igual a outra. E a embalagem também, né, o da Copic ela é achatadinha assim, e os da Winsor & Newton são redondos. Eu tenho aqui, ó, essa daqui é a Copic Classic, que daí ela já tem até outro formato, né? Ela já é mais quadrada e tal. E ela tem uma ponta de canetinha também, ó. Ela é bem fininha, que daí fica mais parecida com esses da Winsor & Newton. E do outro lado é uma ponta chanfrada igual. Essa ponta chanfrada ela é bem parecida em todos, né? Bom, então vamos lá para o que interessa, fazer o teste das cores. Eu vou fazer nesse papel aqui da Daler-Rowney, que ele é smooth, então dá pra gente usar com marcadores, que vai ficar bem legal, só pra gente fazer o teste. Eu vou fazer o teste das duas pontas, da mais fina e da chanfrada. Então vamos lá, começar por esse laranja aqui. Eu vou colocar, na real, primeiro todas as cores aqui no papel, aí depois eu volto pra gente fazer uma consideração, porque se eu for falar de todas elas agora, vai demorar uma eternidade o vídeo. Então eu vou colocar tudo aqui, e aí eu já venho pra fazer as considerações das cores e a gente já fazer o desenho.
Bom, essas foram as cores que vieram. Eu achei cores super boas, né? Bem bonitas, assim, os tons que vieram. E agora que a gente vai testar é o blend. Esse daqui é o blender, ó. Ele vem com uma ponta em branco, é uma tinta em branco. E aí, eu vou fazer duas formas diferentes, né? Primeiro, vamos tentar o blend sem usar ele e depois usando o blender. Uma coisa também é que as cores, ó, elas têm um nome, mas é tipo preto, Cool Grey 4, Rena. Então, elas têm a marcação por número e tem também um nome, Ruby. E elas vão indo desse jeito assim, todas elas têm um nomezinho e uma identificação por número. Então vamos testar o blend. Eu vou começar com o azul. Vou fazer um pouquinho aqui com o azul mais claro e aplicar um pouco do azul mais escuro. Não fez lá um blend super esplêndido assim, mas deu pra ver uma transiçãozinha assim, um pouquinho de cor. Dá pra ver que ela ficou bem dividida ali, né? Mas eu acho que fica legal num desenho com mais elementos em volta, assim, acho que funciona. Vamos testar amarelo e laranja, que daí já são tons, dois tons quentes, mas são tons não da mesma cor. Daí esse já ficou bem dividido, né? Não teve uma passagem de cor assim muito tranquila, digamos assim, né? Mas enfim, vamos testar agora com o blender. Eu vou fazer de novo com o azul mais claro e com o azul mais escuro, já justamente pra gente ter essa comparação das duas formas com as mesmas cores. Bom, aqui com o blender eu passei por cima, né, da divisão, mas não aconteceu muita coisa, assim, não senti muita diferença. Deixa eu ver agora com o amarelo e laranja de novo. Sei lá, às vezes são as cores, não sei. Mas eu não senti que fez um blend mesmo, sabe? Ficou meio, sei lá, estranho. E ó, ainda sujou a ponta, tem que cuidar aí na hora de usar. Ó, tá vendo que não acontece muita coisa, ele só clareia um pouco, mas não faz um blend assim, esplêndido. Então, não sei, vamos ver. Eu vou tentar usar ao longo do desenho, talvez eu também esteja usando errado. Se eu estiver usando errado, comentem aqui embaixo o jeito certo de usar. Mas vou tentar agora fazer um desenho completo. Deixa eu tirar essa folha daqui. Ó, e acabou passando um pouco pra folha de trás, né? Mas vou fazer um desenho completo agora. Acho que eu vou fazer... Bom, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o rascunho aqui, vocês vão ver todo o processo. E aí depois a gente vai colorir ele todo usando todas as cores. Vou tentar usar todas as cores. Bom, então, vamos lá. Fiz essa personagem, eu não usei o mesmo papel que eu fiz o swatch. Esse papel aqui eu não achei tão bom assim, ele dá uma... Eu fiz um desenho esses dias que ele se enrolou inteiro e aí eu já fiquei meio assim. Então eu usei o papel Bristol da Designer, que é o melhor, é o que eu sempre usei com os meus marcadores, né? Agora, ultimamente, que eu tô dando uma variada, usando outros, mas até um tempo atrás eu só usava esse. E aí eu pensei, não vou arriscar, né? Vou no que eu já sei que é bom. Então vamos começar a pintura. O que eu pensei pra nossa personagem de hoje foi fazer a pele dela com o marrom. E aí eu tentar fazer o sombreado com o próprio marrom, criando camadas, né? O cabelo dela eu quero fazer colorido. Então talvez eu faça roxo e rosa. Aí, enfim, vamos vendo ao longo do desenho o que vai acontecer, né? Eu vou começar pintando esse coração, que é o brinco dela, que eu achei que ficou muito legal. Então eu já vou começar pintando por ele. E o marrom, como ele é um pouquinho mais escuro, eu posso até tentar fazer um sombreado do vermelho com o marrom. Uma coisa assim, é que veio com essa ponta fina, né? Então a pintura demora muito mais do que se fosse com uma ponta de pincel como a Copic, que eu acho mais rápido. E também o efeito eu acho mais legal com os marcadores que tem ponta de pincel, que deram você fazer vários efeitos diferentes que com uma caneta rígida acaba ficando um efeito meio rígido assim, tá? Acaba ficando meio não tão natural. E aí fica meio estranho. E eu vou seguir pela aquele mesmo técnica, digamos assim, que eu uso, que é de passar uma camada de um tom mais escuro e depois voltar com o tom base pra tentar fazer o blendzinho das cores. Eu não curti muito esse blender que veio, eu achei que não teve muito efeito. Eu posso estar usando errado também, né? Tem isso. Mas, enfim, até agora eu não curti muito. E aí, a pele dela eu acho que eu já vou pintar agora, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho medo de usar esse marrom e ficar muito marcado, porque é uma cor escura, né? E essas cores escuras eu tenho um pouco de dificuldade,
mas eu vou tentar fazer o máximo pra ficar uma pele bem homogênea e bem pintada. Eu acho que se for fazer movimentos assim, ó, longos, ele vai ficar menos marcado do que se você sair pintando, tipo, sabe? Tipo, bem rapidinho assim. Eu acho que se seguir nesse método de fazer movimentos assim contínuos, sem ficar picotando, daí fica mais legal. Eu tô tentando ir fazendo bem por partes, para deixar o menos marcado possível. E uma coisa também é que eu delimito a área que eu já vou pintar, mas não sai fazendo essa delimitação, esse contorno, digamos assim, né? De uma forma muito longa. Faz só até a parte que você vai pintar e depois continua com ele, porque senão vai ficar marcado essa divisãozinha. E a gente não quer isso, né? Então, ó, delimita só essa partezinha, que é a parte que você vai pintar. Aí pinta ela e depois delimita um pouquinho mais até onde você quer ir. Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, porque com os marcadores da ponta de pincel, eu já consigo dar meio que um truquezinho assim, entendeu? Então eu já peguei o meu jeito assim. Mas quando são essas pontas mais rígidas, é legal de delimitar porque até parece que flui mais rápido a pintura. Eu acho que ficou super boa a pintura, ficou um pouquinho marcado, né? Mas eu já esperava por isso, por causa dessa ponta mesmo. E eu acho que assim, ficou super bom. Achei que o resultado, eu me dei super bem. Marrom não é uma cor que assim, com espaços muito grandes, não é uma cor que eu me dou super bem. Então acho que para o resultado de um rosto assim, né, que é cheio de elementos no meio, acho que ficou bem legal. E agora só vou finalizar aqui a pintura da mão dela. E a gente já pode partir para algum outro elemento. Eu vou tentar depois sombrear com esse próprio marrom, talvez até com cinza, dê para dar uma ajudada assim. Mas eu acho que eu vou focar primeiro com o marrom e esperar secar essa primeira base que a gente fez, para depois tentar fazer esses sombreados para destacar um pouco, né? Por exemplo, o nariz, aqui a sombra do pescoço, da mão. Então eu vou esperar um pouquinho, né, para secar e depois fazer isso. Essa ponta fina também ela é boa porque você consegue chegar em todas as áreas do desenho, literalmente, né? E aí você vai fazendo assim, vai conseguindo chegar, às vezes com a ponta de pincel também, mas às vezes ela fica meio difícil assim, por ela ser molinha, de ter aquela precisão toda, às vezes dá uma tremida na hora e aí não sai tão preciso. Mas dá também de fazer, né? Essas cores eu tô achando muito bonitas mesmo, tô curtindo muito. Eu acho que os olhos dela eu vou fazer verdes. Eu gosto desse contraste, então acho que eu vou fazer isso. E o cabelo dela, daí eu acho que eu vou fazer rosa com o roxinho. E eu tenho que decidir o batom, né? Se o cabelo vai ser rosa e roxo... Será que eu faço um batom vermelho? Porque eu já usei o vermelho no brinco, né? Será que não vai competir um pouco assim? Acho que não, né? Ó, aqui vocês conseguem ver como com o verde eu já consegui até dar uma sombreada com essa própria cor, sem precisar de uma outra tonalidade. Já vai dando esse resultado. Vou fazer o sombreado com o verde mais escuro aqui. Só colocar um pouquinho. Eu tô sentindo que esses marcadores, eles são melhores assim para quando você vai fazer uma pintura mais chapada, de, sei lá, objetos, alguma coisa assim. Dá pra fazer esses efeitos normalmente, como eu sempre faço, assim. Mas eu sinto que eles são mais, sei lá... Foi uma percepção aleatória que eu tive aqui na minha cabeça. Eu tô gostando bastante deles, a pintura fica super boa. Eles são super confortáveis, assim, de usar, né? Essa, sei lá como é que fala, a embalagem deles, assim, é super boa. A única coisa que eu não faria é a tampa nesse formato, que fica um pouquinho complicadinho, assim, na hora de abrir. E eu suo bastante na mão, e aí fica escorregando, então é mais complicado. Porque o da Copic, por ser achatada, você pode só dar uma rodada, assim, que ela já salta e você consegue já usar o material, né? Essa daqui fica um pouco complicada porque ele escorrega. Acho que por isso que eles colocaram esse negocinho ali pra ajudar. Eu acho que a pele já deu uma boa secada, então eu vou agora tentar fazer um pouquinho do sombreado. Ó, tá vendo como já dá uma destacada? No fim, acabei pintando a boca dela de rosa, que eu acho que ficou bem legal, né? Contrastou um pouco com o coração aqui, que se fosse eu fazer tudo vermelho ia ficar meio estranho. Vou pintar também o cantinho dos olhos aqui, que é rosa, né? Uma coisa só que eu achei, assim, que eu não curti muito foi a pele mesmo.
No começo eu até tinha achado que tinha ficado bem homogêneo, mas aí com o sombreado não chegou num resultado muito legal. E eu não sei, assim, o que eu posso fazer pra melhorar. Porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, né? Com os marcadores da Copic, eu consigo fazer de um jeito que ele fique fluindo e vai saindo. Tipo assim, ó. Entendeu? Eu consigo fazer esse efeito. Só que com os marcadores que tem a ponta mais rígida, esse efeito ele não acontece. Ele fica tipo um traço, entendeu? E aí não fica uma coisa muito bonita na hora de colocar. Ele fica mais chapado e com uma forma mesmo. Não fica com esse efeito de tipo... que tá diminuindo, até quase um efeito de luz e sombra. Então, pra eu fazer aqui, ele fica mais chapado, as sombras ficam mais marcadas. E não é o resultado que eu mais gosto nos meus desenhos, né? Enfim, pra roupa, eu vou fazer bem básica. Vou fazer, depois eu posso até acrescentar uns brilhos com a caneta branca, mas eu vou fazer ela com uma camiseta azul por baixo e esse suéter de cima em alguma outra cor que eu ainda não sei qual vai ser, mas provavelmente um azul escuro pra combinar. Resolvi fazer a roupa dela listrada para que eu conseguisse usar o laranja também. Não sei se vai ficar muito brega assim, mas foi a cor que sobrou aqui, né, para eu colocar. Não tinha muito pensado na roupa dela. Cheguei a fazer só de uma cor chapada, mas aí eu pensei, não, vou fazer listrado que eu consigo encaixar mais cores aqui, né, para finalizar o nosso desenho. Quer dizer, finalizar mais ou menos. Ainda tem todo o cabelo, todos os detalhes finais. Ainda tem algumas coisinhas. Mas eu acho que, assim, pra gente usar, né, todas as cores e ver como que fica no desenho, funcionou. Eu só acho que esse laranja podia ser um pouquinho mais vivo, assim, sabe? Mais aceso, como aqui da embalagem. Eu acho que ele ficou um pouquinho apagado. Parece até um coral, assim, não sei. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu ainda não decidi que cor que eu vou pintar a gola aqui. Talvez eu até faça... Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer cinza, porque eu acho que vai conflitar muito com as duas cores que já tem ali, né? Então eu vou fazer só um cinzinho assim pra imitar um sombreado de branco. É isso que eu digo, ó. Eu não consigo chegar no efeito que eu consigo com a Copic e ponta de pincel, entendeu? Eu vou ter que pintar tudo de cinza, porque ficou muito estranho. Bom, já vou aproveitar que eu tô com o cinza em mãos. Eu vou fazer o sombreado aqui de dentro dos olhos. O cabelo, como eu tinha falado, eu vou pintar de rosa, mas eu vou usar a ponta chanfrada pra fazer isso, pra eu economizar um pouco de tempo, né? Bom, pintura do cabelo finalizada, ela fica bem marcada, assim, justamente por causa dessa ponta, né? Quem inventou a ponta de pincel devia ser um gênio, assim, porque, sério, fica muito mais legal com a ponta de pincel do que com a ponta de canetinha, assim, né? Mais fina. Mas pode ser que você goste, enfim, né? Tenho várias opiniões pra isso, né? Porque é uma preferência, então se você prefere algo mais rígido, com um pouco mais... Não sei, eu ia dizer um pouco mais de controle, mas isso varia, né? Depende do resultado que você quer pro seu desenho, na verdade. Se você quer uma coisa mais chapada, assim, que fique... Como é que eu posso dizer? Que fique mesmo com essa sombra mais marcada, porque são vários estilos de pinturas que existem, né? Então você pode querer chegar nesse resultado, e aí essas canetas vão ser melhores que a Copic para isso, ou você escolhe a Copic Classic, que nem eu mostrei pra vocês, que tem a ponta de canetinha, assim, mais fina, né? Então, você pode chegar em diferentes resultados. Eu acho que essa daqui vai ser uma canetinha que eu vou usar mais para áreas mais chapadas, assim como eu falei pra vocês, né? Sem fazer a pintura de muitas áreas grandes, porque eu já vi que não é o resultado... Nossa, essa caneta aqui, ela é difícil de abrir. Mas não é uma área, não é um tipo de caneta, assim, que chega muito pro resultado e que eu gosto de usar e que eu gosto de ter nos meus desenhos, né? Eu comprei justamente pra gente testar, ver qual é que era delas, porque é de uma marca muito boa, né? Não tô dizendo que a caneta é ruim, porque depende do resultado que você queria. Eu não gosto muito desse tipo de resultado, não gosto muito assim de fazer, né? E nem do jeito que fica pros meus desenhos. Mas tem outros desenhos, estilos de desenho que se adequam mais a isso. E aí elas vão ser perfeitas, né? Vocês estão entendendo o que eu tô tentando dizer, assim? É um pouco confuso. Eu acho que, assim, a tinta dela é muito boa. A gente consegue ver que as cores são bem... elas se mantêm, né? Elas são homogêneas em qualquer área que você for usar. De qualquer maneira que você for usar, elas vão permanecer. Então a gente vê já a qualidade, assim, na tinta. Elas têm um cheiro, assim... que eu nunca tinha sentido, porque pra mim a Copic não tem cheiro. A caneta Sharp tem um cheiro diferente, mas aí é por causa da base, né, que é diferente.
Essa daqui é a base de álcool, que é igual a Copic, mas ela tem um cheiro, sei lá, pra mim lembrou cheiro de armário, mas não é algo que me incomodou, assim, só porque eu achei diferente, né, por ser a base de álcool e ter esse cheiro, porque comparando com os outros, a Copic não tem cheiro. A canetinha que eu comprei da Shopee, que é a base de álcool também, eu não lembro se ela tem um cheiro, assim, ou talvez eu já tenha me acostumado com a Copic, né, e aí eu não sinto mais o cheiro que ela tem. Agora a gente já tá finalizando, tô só colocando os últimos detalhes, preenchendo as últimas áreas. Não vou trabalhar muito nos sombreados, porque justamente como eu falei pra vocês, não é muito o estilo de desenho que eu gosto, o estilo de pintura que eu gosto. Então eu vou deixar ele mais básico dessa forma, pra também não sair fazendo um monte de coisa e depois realmente estragar o desenho e aí não gostar do resultado, né? O Blender eu acabei nem usando. Não curti muito, não achei que fez muita diferença. Até o blend de cores não foi algo que eu trabalhei muito no desenho de hoje. Ao contrário de quando eu uso os marcadores da Copic, que eu tô, tipo, sempre fazendo blends. Então, assim, a gente vê como o material influencia no jeito que a gente vai usar, né? E no resultado que a gente vai chegar pro nosso desenho. E isso é legal da gente ter em mente, de ter a mente aberta, né? Para diferentes resultados de desenho, que a gente vai chegar nem sempre no mesmo lugar com esse material ou com os mesmos materiais. E é legal a gente ir variando, porque em cada desenho assim a gente vai aprendendo alguma coisa diferente. Então hoje eu aprendi, né, novas formas de usar esses marcadores, alguns resultados diferentes para os meus desenhos. Vi algumas coisas que eu não quero para os meus próximos resultados, então a gente já aprendeu isso também, né? Ter essa noção do que fazer e o que não fazer, né? Não que isso seja uma regra, mas a gente vai cada vez mais tendo esse, como é que eu posso, discernimento do que a gente quer para o nosso desenho e o que a gente não quer. E aí a gente vai adaptando para nossa forma. Vou assinar. E o nosso desenho de hoje ficou assim. Eu trabalhei essa pele de tom escuro, que não é algo que eu tenho muitas habilidades, né? Mas hoje trouxe aqui pro desenho. Consegui usar todas as cores, laranja, rosa, roxo, o cinza, preto, todas elas eu usei no desenho de hoje, né? De alguma forma elas apareceram, nem que foi só no brinco ou no cabelo, enfim. Usei todas as cores. O Blender que veio, né, ficou um pouco de lado, acabei não usando muito, mas todas elas estão no desenho de hoje. As minhas considerações eu meio que já dei ao longo do vídeo. Se você quiser uma pintura mais chapada, uma pintura que vai preencher mais do que trazer esse efeito de blend, assim, elas são perfeitas e a tinta é muito, muito boa. A gente consegue ver que fica homogêneo mesmo. Aqui no cabelo, nessas duas partes, eu pintei com a parte chanfrada e a gente consegue ver como ficou diferente da parte que eu pintei com a ponta fina, né? Nos olhos eu fiz o blend dos dois tons de verde e eu acho que funcionou, chegou nesse resultado bem legal. Aqui no brinco também, né, fiz o blend do vermelho e marrom. E a gente consegue ver que realmente são boas canetas, que são bons resultados que a gente consegue chegar, mas depende da onde você quer chegar no caso, né? Ah, faltou só adicionar algumas partes em branco que eu vou adicionar por último. Eu gostei do desenho de hoje, acho que ficou diferente do que eu normalmente faço com os marcadores da Copic, né? Que eu trabalho um pouco mais sombreado justamente por conseguir fazer um blend melhor. Mas eu achei que no total, assim, no fim, ficou muito bom o desenho. E a pintura. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então, testando os marcadores da Winsor & Newton, né? Que a gente viu aqui todos os detalhes desses marcadores. Fiz o desenho completo, pintei usando todas as cores e mostrei tudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeo testando materiais, desafios de desenho, recriando personagens, já se inscreve aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, para não perder nenhum vídeo, que tem vídeo segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo de desenho. Deixe o seu like, que é super importante, se você gostou do desenho, se você gostou dos marcadores. Pro YouTube também reconhecer que vocês estão curtindo os conteúdos por aqui e encaminhar para mais pessoas que gostam desse universo de criação. Então já deixa o seu like aí embaixo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.